Fala galera, como estão os trades? Vou começar a editar o vídeo de média móvel agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não deixe de curtir o vídeo que ajuda pra caralho, beleza? Valeu! Fala galera da B3 Fácil, como estão os trades? Beleza? Então, aqui é o Jota, tô dando uma olhadinha no mercado aqui, tentando recuperar um lozinho que eu tomei hoje. O dia hoje bem chato, o dia hoje bem complicado de ser operado, vou mostrar pra vocês. Mas a gente vai dar sequência aí no nosso guia básico, dar uma boa ajuda para quem quiser começar na bolsa agora. É simples, mas é básico. Várias coisas boas aí, tipo, várias informações relevantes para quem está começando na bolsa agora, tá? Quem não se ligou, assiste o último vídeo nosso, o primeiro vídeo da série do Guia Básico, que é o vídeo de suporte e resistência, que dá uma boa clareada nas ideias, beleza? Hoje a gente vai falar de médias móveis, eu vou mostrar um pouco a minha visão de média móvel. Média móvel não é nada, digamos, surreal, não é nada fantástico, não é nada milagroso, mas ajuda muito quem sabe usar, tá? Tô tentando recuperar um lozinho meu aqui, um dia bem chatinho de ser operado hoje, as médias móveis inclusive todas emboladas aqui. Meu alvo pelo jeito não vai bater, já bateu meu 100% ali. Eu acho que eu vou assumir esse loss de R$ 260 e vou encerrar o dia. Vamos ver. Vamos arriscar aqui. Se seguir caminho, seguir o caminho. Beleza? Vamos lá. O que eu quero falar de médias móveis? Bati no microfone aqui. O que eu quero falar de médias móveis? Médias móveis não são milagrosas, tá? A gente costuma utilizar médias móveis como suportes e resistências dinâmicos. Eles acompanham o preço, porque a finalidade da média móvel é excluir o ruído da tendência. Então que ele vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, você consegue excluir esse movimento utilizando a média móvel, a média de preços daquele movimento. Então assim, se você consegue pegar o movimento no início, você consegue seguir o movimento pela média móvel. Pode fazer um trailing stop na média móvel, você pode olhar a média móvel como uma progressão de preços a seu favor, ao invés de olhar o sobe, desce. Eu utilizo muito para tirar um pouco a ansiedade do trade. Então assim, o trade está subindo e tal, e aí depois ele retorna para a média. Cara, ele está na média, Então você não precisa ficar desesperado porque deu um tique contra você, deu um tique contra a tendência que está vigente, porque você está se baseando na média móvel para você ter os seus resultados, tá? Acabei estopando aqui no meu trailing stop. Vamos encerrar o dia aqui. 284, é um lozinho considerável. Vamos lá, pronto. Este é um gráfico de preço, um gráfico de candlesticks. Normalmente isso tende a confundir um pouco a cabeça. Você não vai conseguir ver uma tendência, você não consegue ver a média dos preços caminhando a favor. O que normalmente a galera que utiliza só o price action sabe são os suportes e resistências do preço, o rompimento, a rejeição daquele suporte, daquela resistência, que vai ocasionar novos movimentos. Tá? Isso aí é o básico aí, digamos, do price action que o pessoal utiliza, beleza? Só que quando a gente inclui médias móveis, a gente tem uma facilidade muito grande de olhar o movimento de uma maneira diferente, tá? Então eu vou passar para vocês aqui a média móvel que é mais utilizada. A gente coloca ela aqui, média móvel aritmética de 20 períodos. Beleza? Hoje a média de 20 e a média de 200 são as médias mais utilizadas no price action. Então assim, Al Brooks fala da média de 20, média de 200.
Martin Pring fala da média de 20, média de 200. Se vocês olharem para os dias de hoje, os traders que a gente conhece do mercado financeiro, digamos, brasileiro, vamos mencionar aí o Ogro. O Ogro utiliza a média de 20, a média de 9 exponencial, se eu não me engano, mais a média de 200. O Alex utiliza muito a média de 8, né? A média de 9 exponencial, a média de 8 é a mesma coisa, eu vou explicar para vocês mais ou menos também. Moll Análise, o Bruno Moll, ele utiliza muito a média de 20 e a média de 50 nos 5 minutos, que eu vou explicar para vocês também, que tem fundamento. O Tatu Trader utiliza a média de 20 junto com as bandas de Bollinger nos 2 minutos. Então a média de 20 hoje ela é extremamente utilizada, a média de 200 também, eu também vou explicar para vocês. O principal que vocês precisam saber, a média, se vocês olharem bem a média ela vai ser um indicador de movimento da tendência. Ela vai indicar o movimento vigente da tendência, na maior parte das vezes. Se a média está lateral, o mercado está lateral. Se a média está ascendente, o mercado está ascendente. Se a média está descendente, o mercado está descendente. Outra coisa, ela vai eliminar ruído do mercado. O mercado sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta. Enquanto a média, ela simplesmente se movimenta a favor do preço. Vocês podem ver que a partir desse ponto até este ponto, a média chegou no mesmo preço em que a movimentação de preços está. Excluindo essa parte aqui, que foi a movimentação de inversão de tendência ali a curto prazo, você pode ver que o mercado ele teve um deslocamento daqui até aqui, indicado pela média. Ela tirou todo esse vai e volta do mercado. Ela suavizou a movimentação de mercado. Ela tirou todo o ruído que há na movimentação dos preços para o preço inicial e o preço final. Ou seja, mantendo um trailing stop na média de 20, lógico, você pode manter o seu trailing stop mais apertado, mas se você conseguir visualizar, ele tira um pouco da ansiedade pelo movimento. Se você tem o seu stop bem definido, seu alvo bem definido, ou um trailing stop para você conseguir conduzir a tendência, a média móvel ela é excepcional. Tá? Médias móveis elas costumam ser utilizadas também como suporte e resistência dinâmicos. Tá? Então eles funcionam também como uma linha de tendência do preço. Se você conseguir visualizar esta linha de tendência, a nossa média 20 ela segura os preços aqui, 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 como realmente um suporte de preço. Então ela é um suporte dinâmico. Ela é um suporte dinâmico, uma resistência dinâmica também dos preços, porque ela é a média dos preços de um determinado período. O preço sempre vai retornar à média, mas não necessariamente ele vai romper a média ou inverter os preços. O que vocês têm que entender, galera, é que média móvel ela vai muito de pessoa para pessoa. Não é porque a maioria utiliza a média de 20 que a média de 20 ela é milagrosa. Qualquer um pode utilizar qualquer tipo de média para qualquer tipo de operação. A média que quem faz é o operador. Por exemplo, o Stormer normalmente utiliza a média de 8 e a média de 80. A média de 8 e a média de 80. Ele tem um sistema que se chama Eden dos Traders e funciona bem para ele a média de 8 e a média de 80, sempre a favor das duas. Então, o ideal é que você se adapte melhor às médias que você preferir, tá? E eu vou mostrar isso para vocês porque a média móvel ela é algo sistêmico. A média móvel ela vai mostrar o movimento dos preços, só que você consegue utilizar ela de outra forma. Você consegue ver outros time frames utilizando um só e utilizando um conjunto de médias. Por quê? Eu estou utilizando o time frame de 5 minutos, tá? Pronto, aqui, time frame de 5 minutos, com uma média de 20. E aí nós podemos colocar aqui uma média móvel de 8 períodos. Podemos colocar uma média de 50 períodos. Podemos colocar uma média de 200 períodos.
certo? Então vamos lá. A de 200 períodos a gente vai deixar ela em amarelo. A de 50 períodos a gente vai deixar ela em rosa. Fúcsia. A de 20 períodos em verde. E a de 8 períodos exponencial. 8 períodos é exponencial. Vamos deixar em preto. Pronto. Todos os time frames apontando para cima. Como que você sabe, Jota? Pois bem, a média de 200 ela é a mesma que a 20, média 20 dos 60. A média de 50 ela é a mesma que a 20 dos 15. A verde é a 20 dos 5. E a 8 exponencial, 20 dos 2 minutos. Por isso que nós costumamos utilizar a média 20 em todos os períodos gráficos, porque ela é a mais respeitada, é o que a galera mais utiliza, é o que consta nos livros de análise técnica. E por ela ser a mais utilizada, automaticamente ela que respeita mais, porque ela que aponta os pontos de compra e venda. Então ela aponta os pontos de compra e venda e stop da maioria das pessoas que operam, pelo menos pessoa física do mercado, certo? É por isso que eu utilizo elas, porque a maioria utiliza, e para mim, quanto mais gente estiver fazendo a mesma coisa no mercado, mais volume de negociação nos mesmos pontos que eu estiver entrando, melhor para mim, certo? Então vamos lá. Vamos mostrar para vocês aqui de uma forma mais simples. Essa é a média 200 dos 5 minutos. Se a gente vier aqui, inserir indicador no Profit, isso aqui funciona, tá, galera? Mas, de qualquer forma, é uma ferramenta do Profit, mas é para mostrar para vocês uma coisa interessante. Se eu vier aqui e colocar número de períodos 20, utilizar o tempo personalizado 60 minutos, pronto. Essa média amarela, ela é a 200 aritmética. E essa aqui, eu vou colocar ela aqui, é a 20 aritmética dos 60 minutos. Eu vou colocar ela em amarelo também. Vou colocar ela pontilhada, para vocês conseguirem ver melhor. Beleza? A média 50 dos 5 minutos. Aqui, a gente pode inserir média móvel e colocar a média número de períodos 20 e utilizar tempo gráfico de 15 minutos. Pronto. Essa preta aqui agora é a 20 dos 15 minutos. A gente pode vir aqui, aparência, colocar ela também em rosa, pontilhada. E vocês vão ver aqui a 50 dos 5 e a 20 dos 15, a 200 dos 5 e a 20 dos 60 são praticamente a mesma coisa. Estão vendo? E agora a média de 8 exponencial, a gente pode vir aqui em inserir indicador, média móvel, e colocar aqui a 20, utilizar tempo personalizado, 2 minutos. Ok, pronto. Essa aqui é a média 8 exponencial e essa aqui é a média 20 aritmética dos 2 minutos. Vamos colocar ela aqui, tracejada. Então, como vocês podem ver, a média 20 ela é extremamente importante. O que a gente muda normalmente é o número dela nos tempos gráficos que a gente trabalha, para a gente ter mais facilidade de poder trabalhar esses números, poder trabalhar esses pontos, tá? Dito isso, a gente vai para alguns pontos interessantes. A média 20 ela é boa para se operar? Ela é boa para se operar, mas você tem que aguardar exatamente pontos onde ela aponta
um sinal interessante para compra ou para venda. Então o que você pode fazer é aguardar alguns pontos onde ela encontra a 20 de períodos gráficos maiores. Isso facilita muito a taxa de acerto nos 5 minutos para a gente poder operar. Então, toques normalmente na média de 200 a favor da tendência, dando um sinal válido de compra ou de venda, e na 50 são nada mais nada menos do que testes nas médias 20 de tempos gráficos maiores. Normalmente um tempo gráfico maior ele tende a ser mais assertivo, então a gente pode utilizar a média de 20 para ser operada. Só que se você quer ser mais assertivo, pegar movimentos mais decisivos, você pode utilizar a 20 dos 15, representada pela 50. Ou você conseguir utilizar a média 20 dos 60 minutos. Para você conseguir operar dando o menor número de entradas possíveis e o maior número de gains possíveis, ou conseguir agregar maiores resultados para o seu operacional. Outra coisa é, se você utiliza somente a média de 20, a média de 8 ou a média de 9, procure pontos onde a média ela se encontra próxima uma da outra. Porque nessa região o momentum de mercado ele é maior. Ele fica mais assertivo. Então, digamos aqui, ó, temos esse ponto contínuo aqui. ,200% praticamente. Seria um gain. Esse candle aqui. Olha a proximidade da média de 9 e a média de 20. Então, assim, normalmente os movimentos mais explosivos, os movimentos que tendem a andar mais, são normalmente quando as médias estão próximas uma da outra. Por exemplo, aqui. Lógico que você faz uma análise de volume de negociação, mas as médias estão próximas, todas apontando para baixo, uma tendência de baixa com topos e fundos descendentes. O que você vai esperar é uma entrada nesse fundo, com stop nesse topo, para buscar no mínimo este outro fundo aqui. Ou traçar esse pivô para baixo em 100%. O mercado ele é simétrico. Então, se você vai utilizar médias móveis para fazer entradas, procure pontos que as médias estão próximas uma da outra para seguir o seu gerenciamento de entrada, stop e alvo da forma correta. Outra coisa, a distância entre o preço e a média normalmente aponta um mercado caro ou um mercado barato. Por isso que quando o mercado ele tende a ficar com as médias próximas e o preço próximo, a tendência é que o movimento seja explosivo. Porém, quando as médias estão distantes e o preço está distante das médias, faz necessário um movimento corretivo. Esse que é o grande problema. O pessoal não quer esperar esse movimento corretivo aqui para que as médias se alinhem para poder fazer a entrada. O cara não vai querer esperar até as 10h30 para fazer uma entrada. Então aqui, normalmente, se o cara não seguiu a tendência, ele já foi estopado o dia dele e já saiu do mercado. Aqui novamente, preço longe das médias. Médias longe uma da outra. Preço caro, tendência de retorno. Aqui, médias distantes, preço longe, tendência de retorno. Você consegue ver que quando as médias se distanciam, é necessária uma correção. Se a média ela segue paralela, o mercado tende a andar mais. Porém, sempre vai ter a correção na média. O que vocês têm que entender é que o
cruzamento da média para baixo ele pode indicar uma reversão de mercado. Porém, para que você tenha certeza que há uma reversão de mercado, duas coisas são bem necessárias. Ou um rompimento junto com suporte mais resistência, montando um pivô, ou a média apontando para baixo. Mas mesmo assim, os movimentos nem sempre serão tão assertivos assim. Por quê? Normalmente quando as médias elas embolam, vai, volta, vai, cruza para baixo, vai, volta, cruza para cima, isso aqui é sinal de consolidação de mercado. Também não é ponto bom para a gente operar. O ideal é que, igual o vídeo da média móvel de 8 e a média móvel de 50 a gente explica, aguarde as médias se alinharem para uma direção, procure pontos de compra e venda onde seu stop fica bem definido e o seu alvo seja o mais amplo possível, para que você tenha sucesso operando com médias móveis. E não se esqueça, pode utilizar o método que for para você operar o mercado financeiro. Mas entenda que as médias elas sempre vão apontar, mesmo que de forma atrasada, para a região onde o preço está indo, para a direção onde o preço está indo. Então utilize as médias como um GPS de mercado, mais como um GPS de mercado como uma estratégia para você ganhar dinheiro. Porque existem estratégias que você vai utilizar na média de 20, por exemplo, caindo, aí a média de 8 ela cruza a média de 20 para cima, a tendência é que ela suba. Então normalmente o pessoal vai comprar o candle que fecha acima dessas duas médias, coloca o stop abaixo, a entrada em cima e segue com o trailing stop na média de 8, ou aguardando essas médias se cruzarem de novo para baixo. É ruim? É uma estratégia ruim? Não, uma estratégia de tendência, mas nem sempre ela vai funcionar. Então, assim, as médias elas mais me mostram a direção que o preço vai, a direção que o mercado tende a ir, para onde o mercado está indo, para eu conseguir ir junto, para eu conseguir pegar carona com o mercado, do que simplesmente uma estratégia para entrar e sair do mercado. Beleza, galera? Espero que não tenha ficado confuso, não tenha sido difícil a compreensão. É muita coisa para passar e o período dos vídeos do YouTube eu tento ser o mais breve possível, porque se eu falo muito o vídeo fica muito comprido, as pessoas acabam não assistindo, então de nada adianta, a informação não chega. Então eu tenho que ser o mais sucinto possível, mostrando a minha forma de ver. Se você gostou, deixa seu like, comenta aí embaixo se você gosta de média móvel, se você utiliza média móvel, se você acompanha as médias móveis, qual média você utiliza e se esse vídeo ficou realmente claro ou se faltou explicação de alguma coisa, se vocês querem que eu faça um segundo vídeo sobre média móvel, que realmente é muita coisa para falar em um vídeo aí de 20 e poucos minutos. Beleza, galera? Mas de qualquer forma esse é um manual básico, para a gente ter uma ideia da onde iniciar no mercado. Então também não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho para você sempre ficar ligado nos vídeos que a gente for lançando aí. E que tenha bons trades. Forte abraço aí, valeu, até a próxima.